Olá pessoal, meu nome é Fernanda e eu sou do terceirão. Olá pessoal, meu nome é Fernanda, eu sou novata aqui do IAP e hoje eu vou estar entrevistando algumas pessoas para ver quais são as expectativas para esse ano e o que estão achando aqui, as pessoas que estão chegando e as pessoas que já estavam aqui. E aí galera, agora estou aqui com o Gabriel do Bota, terceirão aí. e com o Maradona, do segundão. e agora eu tenho uma pergunta para cada um de vocês. É mesmo? Qual foi o motivo que te trouxe aqui no IAP? Bom, o motivo que me trouxe ao IAP, além da parte acadêmica, foi também a parte espiritual e também porque meu pai conhecia um amigo aqui. Aí ficou mais fácil e tudo isso facilitou para que eu pudesse ter vindo aqui e tô curtindo bastante, o último ano, graças a Deus. Graças a Deus. E agora, quais são suas expectativas para este ano aqui no IAP? Espero que esse ano de 2021 seja igual a 2020, né? É o quê? Que esse ano seja repleto de eventos, tanto espiritual e acadêmico, e que tenha vários trotes com os novatos também, que estou ansioso para fazer. E por hoje é só. E agora estou aqui na biblioteca com a Heide, eu sou do 9º ano, é meu primeiro ano aqui no IAP. e com o Henry, sou do primeiro ano e é meu primeiro ano no IAP também. E agora as perguntas que eu tenho para vocês. Para você, o que é uma nova casa? Uma nova casa para mim é um novo ambiente, um novo lugar para conhecer novas pessoas, ter novas interações. E qual sua impressão ao chegar no IAP? Eu achei que era uma escola legal, né? É bem diferente das outras. Nunca tinha morado numa escola antes, eu achei interessante aqui. Legal! Bem louco! Fala galera, quem tá falando aqui é... Calma aí, produção, sobe aí. Não. Fala galera, quem tá falando aqui é o Igor Gorski, eu sou do terceiro ano de Teologia e eu estou representando os veteranos. Vamos para o nosso primeiro entrevistado. Bom, eu estou aqui agora com o... Rodrigo, E Rodrigo, você é o que aqui? sou aluno de teologia, primeiro ano. Olha aí, um novato. Bom, Guigo, gostaria de te perguntar, o que é uma nova casa? Nova casa é um novo lugar onde tu pode recomeçar, entendeu? É um lugar que você pode se reinventar e aqui é o IAP, né? Minha nova casa agora. Maravilha. E qual que é a sua impressão de quando você chegou no IAP? Eu cheguei em duas etapas, primeiro em 2014 e agora em 2021, né? E a impressão é tudo novo, amigos novos, novas amizades. Isso aí, Guigo. Obrigado, hein? E aí, pessoal, tudo bem? Agora nós estamos aqui na biblioteca, para quem não conhece, e eu estou aqui com a... Júlia, eu sou a Júlia. Olá, Júlia. Tudo bem com você? Bom, Júlia, você é novata e eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. 3 horas depois. Legal. E o que você espera para esse ano de 2021? Eu espero que esse ano me abra muitas portas, porque agora que eu tô começando no ensino médio, eu quero estudar bastante. Eu também quero fazer muitas amizades, fazer coisas novas que eu não pude no passado por causa da pandemia. E eu acho que aqui vai ser uma oportunidade perfeita. Por hoje é só, galera. Um feliz sábado. 安息日快乐， Sábado vai ser ruim. 再见。 Olá, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda. Como foi de viagem? Tudo bem? Que bom! Nós estamos muito felizes por você ter escolhido o IAP. Eu espero que esse ano seja inesquecível aqui para você, viu? Agora você vai conhecer o seu quarto e eu quero que você se sinta muito bem-vinda entre nós. Vida nova. Dá medo, né? Eu também tô com medo. Familiares distantes, a falta das amizades antigas, um ambiente novo. É verdade, o medo existe. Mas vocês já pararam para pensar do tanto de coisa que deixa de existir por conta do medo? Eu sei que existe muita coisa nova por aqui. E a saudade de casa é grande. Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês. Esse aqui é seu presente.
Essa é a sua nova casa. Então, aproveite, mesmo que exista medo. Saudade veio sem se convidar, veio sem pedir licença, fez chorar quando um sorriso meu parecia tão seguro. Não conhece a diferença entre o rico e o pobre. Ela vem pra qualquer um que saiba amar. Não é dor que se aprenda a lidar. Tem sempre a mesma força, o mesmo jeito de me machucar. Boa noite, galerinha. Vamos iniciar então o culto agora. E para iniciar o culto bem animado e adorando a Deus, vamos cantar a música Eu Preciso de Você, em pé. Então bora lá? Eu te garanto, com o tempo, as coisas se encaixam. Eu tenho certeza que o futuro vai vir de tudo que eu já passei por aqui. Eu peço, Senhor, que me abençoes, que alargue as minhas fronteiras, que a Tua mão esteja sempre sobre mim e que me preserve de todo o mal. De vez em quando a incerteza vai vir, e o medo também, mas eu estou pronta para viver o Seu melhor. Para viver o novo. Boa noite, feliz sábado. Antes do louvor começar, eu tenho um convite especial aí para fazer para você, aluno do IAP. Você está chegando, você já chegou, está ouvindo a gente falar bastante aqui de que tem coral, de que tem um monte de coisa, né? Mas os testes precisam acabar e amanhã é o último dia. Então, se você não criou coragem ainda para mandar o seu videozinho, eu tenho boa notícia para você. Amanhã o teste vai ser presencial. Estarei eu e o Gerson atendendo aqueles que não tiveram coragem de mandar um vídeo. Mas se você ainda prefere mandar um vídeo do que ter que ir lá, você ainda pode mandar o vídeo até amanhã de tarde. Que horas que vai ser o teste dos corais amanhã? Ali, ó. É às 14 horas lá na Escola de Música. A Escola de Música é esse prédio aqui do lado da portaria. Então venha feliz, traga uma música para você cantar. Se você já fez o teste online, é claro que você não precisa aparecer lá, porque já está tudo certo. Se você quer fazer o teste online, também não precisa aparecer lá. Grave o videozinho até amanhã de tarde. E se você ficou intimidado lá com o seu celular, apareça, né? Você pode ficar achando assim que o que faz o coral, né? O coral viaja. A gente está no meio da pandemia, não vai viajar por esses dias, mas tem acampamento, que vai ter daqui uns dias. O coral tem projetos missionários. Então, em vez de você ficar aí sentado no banco, né? Solte seu talento e venha cantar com a gente. Também, a gente vai ter amanhã, às 3h30 daí, a seleção para os novos instrumentistas da banda, do coral de sinos e também da nossa orquestra. Então, se você chegou aqui no IAP agora, né? Caiu aqui,
Você toca saxofone, flauta, clarinete, trombone, trompete, violino, viola. Venha fazer o teste da nossa banda, da nossa orquestra. É muito tranquilo, é super simples para tocar com a gente. E para você que toca piano, né, e tem uma boa leitura musical, você nem tem uma boa leitura musical, mas você consegue saber onde está o dó, o ré, o mi, o fá, o sol, o lá, o si, o dó. Venha tocar com a gente, que a gente ajuda você a ganhar essa agilidade na leitura para poder participar assim do nosso coral de sinos. Então não fique sentado aí no banco, né, só vendo as coisas acontecerem, né? Deus tem chamado para cada um de nós aqui para poder participar, também atuando aí na frente da música da igreja. Antes da gente seguir esse próximo louvor, eu queria que você pensasse assim no lugar mais top que você já foi assim na sua vida. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de viajar para muito canto, mas eu queria que você pensasse em um lugar que você foi e que esse lugar era bacana e que você queria morar lá. E aí você conta aí para o seu colega que está do lado aí de você, aonde que era esse, para que canto que foi esse daí. Eu vou te dar aí um minutinho aí para você. Que lugar aí, Reiner, é o lugar seu aí? Que canto que você foi que você gostou? Nunca saí do país, cara. Acho que Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é bom, bom. Bom sucesso. Bom sucesso. Eu não sei para que lado fica, mas deve ser lá. Aqui do lado. Tudo bem, eu não sei que lugar que você está pensando aí. Mas nessa noite eu quero convidar você para nós juntos louvarmos ao nosso Deus, cantando de um lugar que é muito melhor do que esse que você está pensando e programando na sua cabeça. Porque esse lugar não foi feito por mão de homens, esse lugar foi feito e está sendo preparado pelo próprio Jesus, para a gente poder um dia viver com Ele lá no céu. Então, eu vou convidar você para que nesse momento você erga a sua voz e cante com a gente esse medley do Lar Feliz. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões neste lindo país, que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar neste lar perenal e feliz. Vou morar
gente canta desse lar, seu pai cantou desse lar. Se você está chegando no IAP agora, e às vezes não está entendendo muita coisa o que é esse lar, né? Você vai cantar muito desse lar aqui nesse colégio, pode acreditar nisso, né? E às vezes a gente fica na dúvida, quando que esse lar vai chegar, né? Eu não tenho essa resposta para te dar, mas o que eu acredito, e você pode ter certeza disso, é que nunca esteve tão perto de podermos estar num lugar aonde não seremos mais peregrinos, aonde nós poderemos viver para sempre, louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero convidar você para ficar em pé nesse momento e cantar aleluias ao nosso grande e poderoso Deus. Somos
daqueles que querem estar juntos no céu canta. Podem se sentar. No livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 20, diz assim: Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Aqui está falando do povo de Israel quando saiu do Egito. E é muito interessante que Deus ia à frente deles, preparando e guardando no caminho. E Deus se manifestava de duas formas. De dia, uma coluna de nuvem, e de noite, uma coluna de fogo. E quando a coluna de nuvem estava indo, o povo ia acompanhando atrás. Mas quando a coluna parava, era sinal de que era para o povo se acampar ali. E trazendo para nós hoje, antes de você estar aqui, Deus enviou o anjo preparando o seu caminho. E Deus parou aqui no IAP, como sinal de que é para você se acampar aqui na sua nova casa. Para você, novato, que está chegando, a nuvem parou aqui. Que Deus possa derramar as suas bênçãos e que vocês possam desfrutar das bênçãos que Ele quer te dar. E para você, veterano, que às vezes é o último ano que você está aqui, para você a nuvem vai se levantar em breve. E que onde quer que você vá, Deus possa estar com você e te capacitar nessa nova jornada. Então você, novato, ore para que você possa desfrutar de todas as bênçãos que Deus quer te dar. E para você, veterano, ore para que Deus te guie aonde Ele quer que vai e te capacite. Vou dar 30 segundos. Faça essa oração para Deus. E depois vou orar com vocês. Oremos. Querido Deus, tenho 3 pedidos especiais para fazer para o Senhor. Abençoe cada novato que chegou aqui, que eles possam desfrutar de suas bênçãos. Abençoe também cada veterano, se ele está prestes a partir, que o Senhor guie ele aonde quer que ele vá. E abençoe todos os funcionários, que por um lado podem estar tristes porque alguns vão deixar este lugar, mas por outro lado estão muito felizes porque novas pessoas chegaram aqui.
Senhor capacite a todos nós e conduza o restante da programação. Que toda a honra e glória seja dada a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. E vamos para o nosso último louvor dessa noite. Você vai poder cantar sentado. Vocês andam muito cansados, né? Sim. Eu tenho um professor que passa a semana inteira falando de um hino que é bom não cantar, mas me veio à mente. Mas precisamos reagir. Então hoje cantaremos pelo menos um pedaço dele sentado, mas que a gente possa ganhar energia aí na próxima semana para poder cantar em pé. Então, Teu Reino é o próximo louvor. Quando Jesus Cristo veio a este mundo,
Ele estabeleceu o reino de Deus. Esse reino é um reino de paz, um reino de amor, um reino de graça e um reino de perdão. E nessa canção, eu quero convidar você a fazer a sua oração com a letra dessa canção, pedindo que Deus possa nos usar para que nós possamos ser luz, testemunhando do amor de Cristo e apresentando o reino dele para mais e mais pessoas. 1, 2, 3. Vamos lá? Teu reino e tua lei em nossos corações, vem hoje declarar, revela o teu querer, inspira os nossos ideais, acende em nós o teu amor, venha Santo Espírito reinar, vem com poder, faz tua igreja em nós, teu reino a buscar em primeiro lugar, pois tudo que faltar irás acrescentar, cativos vamos libertar, com pão da vida alimentar, doando nosso tempo e nosso amor. Vem com poder, faz tua igreja em nós, faz teu reino aqui e na escuridão, através de nós, faz tua luz brilhar, tua igreja assim vem reavivar para construir o teu reino aqui. Amém. Derrama o teu poder, alcança no Senhor, ninguém pode abalar os nossos corações, com tuas mãos e teu amor, guiaste-nos pra teu louvor, seremos tua voz a proclamar. Você diz: vem com poder, faz tua igreja em nós, faz teu reino aqui e na escuridão, através de nós, faz tua luz brilhar, tua igreja assim vem reavivar para construir o teu reino aqui. Amém. Amém. E esse último louvor que eu não ia cantar, que eu não combinei com ninguém, nós vamos cantar. É conhecido, a gente vai cantar enquanto a gente sai. Você vai cantar e decora, quer ver? Ó. Primeiro, você acredita que você teve uma semana abençoada? Quem sim, quem não? Sim, eu tive. Estou muito feliz, eu estou muito. Então vamos lá, então vamos cantar esse aqui, ó. E aí a gente acaba com esse último. Deus é tão
Cristo é real? Cristo é real. Cristo é real. Cristo é real. É real pra mim. Ele voltará? Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é muito bom para conosco. Obrigado pela semana que nós passamos aqui. E que semana abençoada. Com certeza, para aqueles que estão retornando, é sempre bom a gente poder retornar para a nossa casa. E para aqueles que estão chegando aqui, muitas novidades, Senhor. Muitas emoções, sentimento de saudade daqueles que ficaram, daqueles que eles deixaram, mas sentimento também de alegria de poder fazer parte dessa família e vivenciar tudo isso. É uma semana. E o ano apenas está começando. Que aqui nós possamos vivenciar um ano inesquecível, porque nós tivemos a certeza que o Senhor conduziu todos nós durante esse ano. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui, para que acima de tudo, nós pudéssemos ter um encontro contigo. Abençoe a cada um de nós, que nós possamos viver intensamente o IAP, um lugar onde se tornou e a cada dia tem se tornado a nossa casa. E acima de tudo, que o Senhor possa reinar aqui neste lugar. Que ao abrirmos a Tua palavra agora nesse momento, possamos ouvir a Tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Feliz sábado para você. Aproveite, se você não cumprimentou alguém hoje que está perto de você, desejando um feliz sábado. E se alguém que está chegando não sabe o que significa isso, pergunta para um adventista: por que você está falando feliz sábado se hoje é sexta-feira? Então, desejo um feliz sábado para esse pessoal aí que está perto de você. Que Deus abençoe. Essa foi uma semana muito especial. E essa semana é só o início. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 1. O livro de Daniel, capítulo 1. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou pedir que o professor Diego... Professor Diego, vem cá rapidinho. Coisa rápida aí. Vitória, por gentileza, vem cá também. Enquanto isso, abra a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1. Pessoal, eu só gostaria de apresentar para vocês, o professor Diego, uma boa parte de vocês já o conhece aqui, mas eu gostaria de apresentar ele vai estar atuando esse ano de 2021 como nosso diretor do Ministério Jovem e, consequentemente, diretor aqui do Te Vejo na Sexta. Então, se você tiver interesse em participar nas atividades aqui da igreja, nas programações, no Te Vejo na Sexta, se você quiser fazer parte do time, tá bom? Então, você pode procurar ele e você pode fazer parte do time usando os seus talentos, aquilo que você souber fazer. E se você falar, eu não sei fazer nada, mas eu quero participar, venha também que você vai descobrir que você pode fazer um monte de coisa, tá bom? Então, esse é o professor Diego, para quem não conhece, quem está chegando, tá bom? Então, se você encontra ele por aí em algum lugar, se ele é seu professor e tal, pode trocar uma ideia com ele,
que você vai ser muito bem-vindo ao time para poder participar também nas nossas programações, nas atividades espirituais que a gente faz aqui. E a Vitória, para você também que talvez esteja chegando agora, a Vitória é a secretária da nossa igreja, também é a secretária que cuida da pastoral aqui. Se você precisar alguma coisa com relação à igreja, você pode conversar com ela. Se você quiser pedir a sua carta de transferência, de vez em quando alguns falam, pastor, eu quero me transferir aqui para a igreja e tal. Então você que está chegando, que é membro de outra igreja, então fala com a Vitória e você pode pedir a sua carta. E se você precisar de alguma coisa da igreja, às vezes você manda mensagem para mim, mas se você mandar mensagem para a Vitória, vai sair um pouquinho mais rápido, tá certo? Então, aí você, se for da igreja. Agora, quando é coisa mais pastoral, pessoal mesmo, aí é comigo, tá bom? Mas algum detalhe que você precisar da igreja, pode conversar com ela também, que ela vai ajudar, tá bom? Gente, obrigado, Deus abençoe. Abra comigo a sua Bíblia, então, agora no livro de Daniel, Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Quantos já acharam? Diga salve. Ok, então todos já acharam. Então, acompanhe a leitura comigo a partir do versículo 1, diz assim, olha. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns utensílios da casa de Deus. A estes o levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs na casa do tesouro de seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistir no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, para que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos durante 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim de 10 dias, sua aparência era melhor. Eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias dos reis. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias, o vinho que deviam beber, e dava-lhes legumes. Ora, estes 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei
para que trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença do Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Amém? Essa é uma narração bastante interessante da palavra de Deus. Quem escreve o livro de Daniel é o próprio Daniel, e Daniel está narrando uma situação bastante curiosa que aconteceu, porque Babilônia invade Jerusalém, e aí a gente olha a narrativa de Daniel, talvez a gente não consegue perceber aqui, mas uma invasão de um reino contra o outro, quando um reino sitia outra cidade e consegue dominar e subjugar aquela cidade, não é nada bonito. Existe muita violência, existe muita coisa ruim que acontece naquele contexto. As pessoas são mortas, os soldados são mortos. E é interessante que Daniel agora, ao descrever essa cena, Daniel basicamente ele dá ênfase em um outro detalhe. Naquele contexto é possível que muitos soldados foram mortos, que mulheres tenham sido estupradas naquele contexto. É possível que algumas crianças morreram no contexto da invasão. Mas o interessante é que Daniel começa falando assim, olha, quando os babilônicos invadiram Jerusalém, ele fala assim, olha, eles pegaram os utensílios da casa de Deus e levaram. Eles roubaram os utensílios da casa de Deus. É como se alguém estivesse narrando uma notícia, Deus o livre isso aconteça, mas alguém, por exemplo, um grupo de bandidos invadiu uma igreja, numa tentativa aí de algumas pessoas de tentar conter aquela situação, algumas pessoas foram mortos, e aí no outro dia, aí esses bandidos levaram agora o projetor da igreja, os microfones, o equipamento de som. Aí no outro dia os noticiários noticiam assim, olha, ladrões invadem a igreja e levam e roubam microfone e equipamento de som. Mas muitas pessoas morreram. Você vai, mas que tipo de notícia é essa? Mas aparentemente Daniel está falando isso, de tudo que aconteceu, ele fala assim, olha, eles levaram os utensílios da casa de Deus. Sabe por quê? É porque Daniel, quando ele olha para essa situação, isso aperta no coração de Daniel, porque Daniel não está preocupado com as batidas do coração dele, com as batidas do coração do ser humano. Não que Daniel é insensível a essas situações, mas é que Daniel, ele está preocupado com a batida do coração de Deus. E na perspectiva daquela época, um reino que é subjugado, um outro reino que subjuga, aquele reino significa, é como se significasse que o seu Deus é o mais forte. E a tentativa de Nabucodonosor de levar as coisas para a Babilônia e colocar lá no templo agora de Marduk, o deus babilônico, um dos deuses babilônicos, é como que se falasse assim, olha, o seu Deus não vale nada não. O Deus de vocês é mais um dos deuses, e é um Deus fraco porque a gente venceu. E Daniel, ele se preocupa com as coisas de Deus. Daniel, ele se preocupa muito mais com as coisas de Deus do que as coisas aqui dessa terra. E essa é uma das lições muito importantes que nós precisamos aprender. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com as nossas coisas, que nós esquecemos de nos preocupar com aquilo que é de Deus. Mas Daniel, ele se importa muito com aquilo que é de Deus, e aquilo machuca o coração dele. É interessante que a Bíblia diz que Deus entregou o povo. Mas olha, todo o contexto, por mais que Nabucodonosor fosse poderoso, por mais que Babilônia fosse um reino poderoso, o que aconteceu não foi que pela força de Babilônia, pelo poder de Babilônia, pela capacidade militar do Império Babilônico, que eles conseguiram vencer e dominar, subjugar o povo de Jerusalém. Na verdade, foi Deus que permitiu, pelo seu cuidado. Mas aí você me pergunta, mas pastor, que tipo de cuidado é esse? Como é que Deus cuida do seu povo entregando
o seu povo nas mãos de Babilônia. Que tipo de cuidado é esse? Como assim? É necessário que você entenda algumas coisas muito importantes. Primeiro, além do juízo de Deus, porque Deus já havia anunciado que se o povo não se convertesse e voltasse aos seus caminhos, eles iriam para o cativeiro. Então o juízo veio. Mas é interessante que o momento que os babilônicos invadiram Jerusalém foi um momento também de uma revolução no culto, na adoração deles. A adoração do povo estava muito centrada no templo. E eles, como era centrado no templo, eles adoravam e o coração deles não estava em Deus. E agora eles vivem uma crise espiritual. Agora o povo que estava lá em Jerusalém, agora presos lá, eles sentavam na frente dos salgueiros, penduravam as suas arcas e falam: como é que nós vamos cantar um cântico ao Senhor em terra estranha? Como é que nós vamos poder fazer isso? E eles tiveram agora uma crise espiritual, porque eles não tinham templo agora. Como é que nós vamos adorar ao Senhor? E aí eles precisaram entender que a centralidade não estava no lugar, não estava no templo, mas estava no Senhor. Mas o mais importante de tudo isso é que Deus, ele se entregou naquele contexto. É como que se Deus tivesse se entregado para que ele pudesse cuidar do seu povo, ensinar o seu povo e guiar o seu povo lá em Babilônia. É interessante que nessa história de Daniel capítulo 1 é o cartão postal de Daniel e os seus amigos. Eles saíram e foram levados para longe de casa. Agora eles estavam num contexto longe de casa. E eles precisavam tomar algumas decisões. Você está longe da sua casa de origem e veio para uma nova casa. E aqui você precisa tomar algumas decisões muito importantes. Enquanto você estiver aqui, existem decisões que você precisa tomar. E a gente aprende algumas coisas na história de Daniel com ele. O primeiro, que Nabucodonosor, ele tinha uma estratégia. E a estratégia de Nabucodonosor, havia um rei naquela época, rei Nabucodonosor, mas eles tinham um rei que estava acima de Nabucodonosor, que era o seu Deus. Nós vivemos também num contexto hoje, num mundo onde existe um rei, neste mundo, ok? Satanás. Mas existe um rei também que está acima de Satanás, que é Deus. E equiparando mais ou menos essa história, Nabucodonosor, ele tinha uma estratégia, Satanás também tem uma estratégia. E algumas das estratégias de Nabucodonosor, quando ele levou alguns cativos, aí Daniel e os seus amigos, Daniel aparentemente tinha entre 16 e 17 anos, quando ele foi levado para Jerusalém, agora preso. E eles fazem um percurso de mais ou menos 1.500 quilômetros. Então, durante um período de alguns dias, uma média de 25 quilômetros por dia, eles caminhavam até chegar agora no novo lugar onde eles iam ficar. E lá eles estavam presos, lá eles eram cativos. E Daniel agora, juntamente com seus amigos e os outros, foram levados para longe da sua casa, para longe da sua família. E eles não apenas foram levados, mas eles foram mutilados, porque Daniel e os seus amigos agora eles foram castrados. Aí você pergunta: mas pastor, como é que a Bíblia não diz que eles foram castrados? Como é que você sabe que eles foram castrados? Simples. Porque a Bíblia diz que quem estava cuidando deles era o chefe dos eunucos. Se eu falar para você, chefe dos diáconos, é o cara que cuida dos diáconos. Chefe dos anciãos é o cara que cuida dos anciãos. Então, o chefe dos eunucos é o cara que cuida dos eunucos. Então, eles foram castrados. E se tem uma coisa que era um símbolo de bênção para o povo de Jerusalém, o povo hebreu, era a ideia de poder procriar, porque Deus falou: crescer e multiplicar. Então, você perder isso é algo muito trágico. Agora, imagina a cabeça daquele jovem que está longe de casa, longe da sua família, 16 anos, agora castrado. Ele não poderá agora formar uma família dentro daquele contexto. E a estratégia de Nabucodonosor não para por aí, não.
A Bíblia descreve pelo menos 3 estratégias que eu quero falar rapidamente para você, para a gente concluir aqui. A primeira estratégia diz que Nabucodonosor, ele implementou um sistema. E aquele sistema era um sistema de ensinar a cultura e a língua dos babilônicos, dos caldeus. E isso era algo muito estratégico para ele. Só para você ter uma noção, os romanos conquistaram os gregos. Ok? Na história do domínio dos países, os romanos venceram os gregos. E o poder militar dos romanos era gigantesco, grande assim. Tanto que os gregos olham para os romanos e falam assim, olha, vocês nos destruíram. O poder militar de vocês, assim, a forma como vocês conquistaram, com a fúria que vocês vieram, não tinha como a gente vencer a supremacia militar de vocês. Mas existe uma coisa que nós vencemos, que vocês nunca conseguirão nos vencer. Vocês podem até nos vencer em todas as coisas, mas nisso vocês não nos venceram. No pensamento. Nós vencemos vocês na forma de pensar. Nós vencemos vocês na forma de pensar. E isso vocês não vão mudar. O que vocês pensam hoje é por causa da gente. Nós influenciamos o pensamento de vocês. E se você olha para a cultura romana, você vai perceber que tem muito do pensamento grego. Nabucodonosor fazia a mesma coisa. Existe uma coisa que une as pessoas, mesmo sendo diferentes. Sabe o que é? Ideologia. Hoje a gente fala muito de ideologia, está em alta. Porque nós vivemos um contexto assim, de uma guerra ideológica muito grande. Ideologia. Você pode ser diferente daquela pessoa, completamente diferente, no seu jeito de vestir. Você pode ser diferente nas suas abordagens, academicamente falando, nível social. Você pode ser diferente, mas se você compartilha a mesma ideologia com aquela pessoa, naturalmente você se une com aquela pessoa. E o que Nabucodonosor está querendo fazer é mudar a cultura e o pensamento desses jovens. Essa é a primeira estratégia. Preste atenção aqui. No mundo que nós vivemos, Satanás quer exatamente mudar a sua cosmovisão, a sua ideologia. Nós vivemos uma grande crise ideológica que você tem muitos jovens cristãos que não sabem mais o que acreditar. Que muitas vezes estão acreditando e defendendo princípios ideológicos que são, não digo nem princípios, questões ideológicas que são contrárias à palavra de Deus. Por quê? Porque Satanás exatamente está fazendo isso, ele está fazendo uma mudança de pensamento, de cultura em você, para que você pudesse exatamente pensar como o mundo pensa. E a segunda estratégia de Satanás, a segunda estratégia, foi trocar o nome deles. Foi trocar o nome deles. Daniel, que significa Deus é meu juiz. Ananias, que significa Javé misericordioso. Misael, que significa quem é como Deus. Ou Azarias, que significa Deus é a minha força. Todos os nomes deles têm o nome de Deus, representam Deus quem eles acreditavam. Todos eles, o nome deles glorificavam ao único Deus, agora foram mudados os nomes. E os nomes babilônicos que eles receberam eram nomes de diversos deuses. Glorificavam vários deuses, faziam referência aos deuses babilônicos. Literalmente, a estratégia dentro desse contexto era que eles esquecessem. O que Nabucodonosor queria fazer com aqueles jovens era que eles esquecessem a origem deles, para que assim eles pudessem acreditar numa mentira. Ou seja, Nabucodonosor queria fazer eles perderem a identidade deles. E tem muitos jovens cristãos hoje perdendo a sua identidade. Às vezes você chega num lugar, as pessoas não sabem que você é cristão. Às vezes você vai e encontra um jovem cristão da igreja aqui cantando no coral. E talvez em um outro contexto,
você vai em outro lugar, de vez em quando você encontra alguns jovens cristãos nas baladas por aí da vida, se vestindo de forma indecente, usando muitas vezes coisas que não deveriam estar usando. Sabe? Muitas vezes porque as pessoas estão fazendo, o mundo faz isso e a gente às vezes quer fazer isso. E às vezes a gente olha para você, ou você mesmo olha para você e você não se reconhece. A perda de identidade é o que Satanás quer fazer muitas vezes conosco. Nos fazer esquecer a nossa origem, quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, a quem nós glorificamos, para que muitas vezes você possa se assemelhar com as pessoas. E às vezes para que a gente se sinta parte de um grupo, para que a gente se sinta parte de uma amizade, a gente começa a fazer muita besteira. E olhe, você veio para o melhor lugar do mundo aqui, eu falo isso categoricamente, com toda certeza. Esse é um lugar para você crescer na sua caminhada com Deus, para você crescer na sua formação pessoal, mas de vez em quando vai aparecer alguns aqui, nesse lugar, e vão fazer propostas para você, propostas indecentes. Às vezes vai ter um grupinho fazendo besteira, e às vezes, para que nós possamos nos sentir parte daquele grupo, aceito por aquele grupo, porque eu vou lá, e às vezes eu vou lá e faço besteira também. Eu faço coisas contrárias aos meus princípios. Então, muito cuidado. E a última estratégia, a gente finaliza por aqui, é que Nabucodonosor, além de mudar a cosmovisão deles, tentar mudar a cosmovisão deles, tentar fazer com que eles percam a identidade, esqueçam do seu Deus e começam agora a cultuar outros deuses, agora a estratégia é oferecer uma alimentação que não tem nada a ver com eles. Eu fico imaginando que hoje também Satanás tem alimentado o mundo com um monte de manjar, que tem levado muitas pessoas à perdição, tem levado muitas pessoas a cair. Satanás tem alimentado as pessoas com conceitos equivocados, falando para você que você não é criado por Deus, você é simplesmente fruto de um acaso. Satanás tem alimentado a multidão com conceitos hedonistas, falando para você assim: olha, aproveite o prazer que a vida te dá. Curta. Deixa de ser carreta. Curta. Se transar te dá prazer, com quem você quiser, você pode fazer isso. Se usar drogas é bom, te dá prazer, faça, aproveite. Satanás hoje tem trazido alimentos relativistas, falando para você assim: olha, depende. Você pode até acreditar sim, mas eu penso diferente. Não existe uma verdade. As coisas hoje são relativas. Não existe homem e mulher. Então a gente não define nada. As coisas. Então, em vez de chamar você minha amiga, meu amigo, eu chamo amigue. Esses são conceitos que não têm nada a ver com a palavra de Deus. E se você acredita na Bíblia, você acredita nesses princípios. Só que Satanás tem alimentado, tem oferecido, e muitas vezes a gente tem se alimentado com essas coisas. Mas a Bíblia diz assim, olha, Daniel resolveu firmemente, ele decidiu, ele olhou para aquela situação. Por quê? Porque Daniel, eu fico imaginando um jovem adventista chegando dentro de um contexto, encontrando vários desafios, longe de casa, tendo todos os motivos para se lamentar, olhar para Deus e falar: Deus, por que isso? Daniel agora se posiciona e fala assim: não, tudo bem, eu estou aqui, eu vou fazer o meu melhor em tudo aquilo que me foi colocado, mas aquilo que é contrário aos meus princípios, eu não vou mexer. Daniel, de cara, ele já olhou e já falou assim: olha, não. Porque ele sabia o valor do não. Tem muita gente que não sabe o valor do não. É uma palavra tão pequenininha, mas que vai te resolver de muitas, vai te tirar de muitas encrencas. Saiba falar não.
Quando você estiver namorando com seu namorado ou sua namorada, que de vez em quando aparece uma mão em algum lugar que não deveria aparecer, aprenda a falar não, logo de cara, porque depois vai ser difícil. Quando alguém te oferece alguma coisa, aprenda a falar não de cara, porque depois vai ser mais complicado. O interessante daquela história é que no versículo 16, diz assim, olha, com isto, o cozinheiro, chefe, tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Olha o que diz a palavra de Deus. O cozinheiro agora, chefe, depois que ele viu que os jovens que não comeram os alimentos do rei, que ele percebeu agora que aqueles jovens estavam muito melhores, 10 dias depois, agora eles estavam com uma aparência melhor, ele fez o seguinte, ele tirou de todo mundo. Daniel influenciou, e os seus amigos, eles influenciaram, eles não foram influenciados não, enquanto todo mundo estava comendo a comida do rei, eles decidiram se abster da comida do rei, porque eles entenderam que não tinha nada a ver com seus princípios, eles influenciaram. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus te trouxe aqui para que você pudesse influenciar as pessoas para o bem, para serem fiéis ao Senhor. Deus não te trouxe aqui para você ser influenciado e fazer besteira ou fazer alguma coisa que desonra o nome desse Deus. Sabe por quê? Eu vou resumir tudo isso em uma frase. Tudo isso é uma frase. Daniel, ele estava em Babilônia, mas Babilônia não estava em Daniel. Amém? Eu vou repetir de novo e você vai dar um amém bem forte. Daniel estava em Babilônia, mas Babilônia não estava em Daniel. Daniel estava no mundo, mas o mundo nunca esteve em Daniel, porque Daniel entendeu a palavra de Deus. E o livro de João, capítulo 2, versículo 15 a 17, diz assim, olha, não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Não ameis no mundo, nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, é soberba da vida. Isso procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Eu e você, nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a este mundo. Então não se contamina com as coisas aqui desse mundo, não. Muito cuidado com o manjar que Satanás tem oferecido. Que a gente tem alimentado nas redes sociais, por aí. Lembre-se, Daniel estava em Babilônia, mas Babilônia nunca esteve nele. Que Deus abençoe. A gente vai finalizar com essa encenação e daqui a pouco a gente faz uma oração. Eu aprendi qual é o valor. E passou muito rápido. E hoje eu percebi que eu não fiz só apenas colegas de quarto ou amigas. E sim, eu fiz irmãs, família.
Simbora, começar de novo o culto. Vamos lá então. Gente, agora que a gente vai começar o culto, a gente vai cantar um louvor bem animado. Uma música que todo mundo ama e que todo mundo gosta. Vocês sabem qual é? Eu Preciso de Você. Vamos lá então? De novo? Eu preciso de você. Preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. A orelha da prepa não foram tão ruins assim para frequentar o culto. Porque hoje eu percebo que os cultos não serviam só para estar com os amigos ou para fazer um louvor, e sim para aprimorar a minha experiência com Deus. Sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção, e foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Parece que foi ontem que eu decidi o que eu iria trilhar, a caminhada. Hoje chegou a minha formatura e eu estou me formando com pessoas que me ajudaram a trilhar esse caminho. Mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. Minha jornada no IAP, ela começou há 4 anos atrás, onde eu tive que deixar o meu lar, tive que deixar o meu conforto e a minha rotina. Quando eu cheguei no IAP, sabe, não foi muito fácil. Na verdade, foi bem difícil. Porque eu olhava para as pessoas e achava tão lindo o que elas estavam vivendo, mas aqui no IAP eu tive que conquistar o meu espaço, eu tive que fazer novos vínculos. E o mais difícil foi o estudo, porque eu tinha que ir bem, né? Mas hoje eu percebo que tudo o que estava acontecendo na minha volta era um longo caminho. E esse caminho foi muito bom para o meu aprendizado, sabe? E essa caminhada, ela dói, sabe? Ela é cansativa, ela